Fala galera, beleza? Eu sou o professor Klebert, eu vim trazer mais uma aula sensacional de matemática para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números primos e números compostos. Então bora deixar de enrolação e vamos para a aula. Bom galera, primeiro nós temos que entender o que são números primos e números compostos. Como é que a gente encontra um número e descobre se ele é primo ou se ele é composto? Então vamos lá. A definição de número primo é um número que possui no seu conjunto de divisores apenas dois elementos. Então todo número que possui apenas dois divisores é classificado como número primo. Já os números compostos são números que possuem mais do que dois elementos no seu conjunto de divisores. Então quando um número tiver 3 ou mais divisores, ele é classificado como composto, tá bom? Então vamos lá. Número 1, a gente vai analisar alguns números agora. O número 1 ele não se enquadra em primo nem composto. Por quê? A gente só pode efetuar as divisões de um número natural do 1 até chegar no próprio número natural, para encontrar os seus divisores, né? Então o 1 só vai poder ser dividido pelo 1 e por mais ninguém. Portanto, o seu conjunto de divisores é um conjunto unitário. Não classifica em números primos, porque tem que ter dois divisores. Não classifica em composto, porque tem que ter mais do que dois divisores. Então, o número 1 não é primo e nem composto. Vamos analisar o número 2. O número 2, ele divide por 1 e o resto é 0. E quando eu divido 2 pelo próprio 2, o resto também é 0. Então, a gente entende o seguinte, que o conjunto de divisores do número 2 possui dois elementos. E se possui dois elementos, esse número é classificado como primo. Então, o número 2 é um número primo, é o primeiro número primo e é o único número primo que é par, tá bom? Vamos analisar o número 3. O número 3 eu consigo dividi-lo por 1 e encontrar resto 0, e dividi-lo pelo próprio 3 e encontrar resto 0. Mas quando eu dividir o 3 pelo 2, o meu resto vai ser 1. E se o resto é 1, o 2 não vai ser divisor do número 3. Sendo assim, o conjunto de divisores do número 3 possui dois elementos, o 1 e o 3. E todo número que possui dois elementos no conjunto de divisores é classificado como primo. Então, o número 3 também é um número primo. Número 4. O número 4 ele possui como divisor o número 1, porque a divisão de 4 por 1 o resto é 0, a divisão de 4 por 2 o resto é 0, a divisão do número 4 pelo 3 o resto não é 0, e a divisão do número 4 pelo próprio número 4 o resto é 0. Então, no conjunto de divisores do número 4, nós vamos encontrar o número 1, o 2 e o próprio 4. Ou seja, são três elementos nesse conjunto. E todo número que possui no conjunto de divisores mais do que dois divisores é classificado como composto. Então, o 4 ele vai ser o nosso primeiro número composto. Número 5. O número 5, ele dividido por 1, o resto é 0. Dividido por 2, o resto é 3. Dividido por 3, o resto é 2. E dividido por 4, o resto é 1. Quando eu dividir o 5 pelo próprio 5, o resto é 0 também. Sendo assim, a gente vai encontrar como divisores do número 5 o número 1 e o próprio 5. Ou seja, é um conjunto com dois elementos. E se eu tenho um número com um conjunto de divisores com dois elementos, esse número com certeza é primo. Então, o número 5, nesse caso, é um número primo. Vamos analisar o 6. O 6 ele vai ter como divisor o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. O 6 dividido pelo 4, o resto é 2, e o 6 dividido pelo 5, o resto é 1. Então, o 4 e o 5 não são divisores do número 6. Sendo assim, a gente tem como divisor do número 6 o número 1, 2, 3 e o próprio 6. Então, o conjunto de elementos de divisores do 6 tem 4 elementos. Portanto, o número 6 é classificado como um número composto. Número 7. O número 7, analisando os seus divisores, nós vamos encontrar o seguinte. O número 7 só vai ter resto 0 quando eu dividir por 1 e pelo próprio 7. 7 dividido por 2, o resto é 5. 7 dividido por 3, o resto é 4. 7 dividido por 4, o resto é 3. 7 dividido por 5, o resto é 2. 7 dividido por 6, o resto é 1. Sendo assim, o conjunto de divisores do 7 só possui dois elementos, o 1 e o próprio 7. Então, o número 7 é classificado como um número primo. Vamos analisar o número 8. O número 8, nós vamos encontrar como divisores o número 1, porque o 8 dividido por 1, o resto é 0. O número 2, porque o 8 dividido por 2, o resto é 0. O número 3 não é divisor do 8, porque 8 dividido por 3, o resto é 5. O 4 ele é divisor, porque 8 dividido pelo número 4 dá resto 0.
O 8 dividido por 5 vai dar resto 3, então ele não é divisor. O 8 dividido por 6 dá resto 2, então ele não é divisor. O 8 dividido por 7 dá resto 1, então ele não é divisor. Mas o 8 dividido por 8 dá resto 0, então o 8 é divisor de si mesmo. Então a gente vai encontrar no conjunto de divisores do número 8 o número 1, o número 4, o número 6 e o número 8. Sendo assim, o conjunto de divisores do número 8 tem 4 elementos. E um número que possui 4 divisores é classificado como um número composto. Um número que possui mais do que 2 divisores é classificado como um número composto. Então vamos analisar o número 9. O número 9, ele divide por 1, resta 0. Dividido por 2, o resto vai ser 7. Dividido por 3, o resto é 0. E eu só vou encontrar resto 0 de novo quando eu dividir o 9 pelo próprio número 9. Então, a gente vai encontrar aqui, no conjunto de divisores do número 9, os elementos 1, 3 e 9. Ou seja, esse conjunto de divisores tem 3 elementos. E todo conjunto de divisores com mais do que 2 elementos é classificado como número composto. Então, a gente viu aqui, do 1 até o 9, quais números são primos e quais são compostos. Como essa sequência de números naturais é infinita, então existem infinitos números primos e infinitos números compostos, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui na tabelinha só do 2 até o 59. Os números que estão em vermelho são números primos e os números que estão em preto são números compostos. Beleza, galera, então a aula foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente gostaram da aula, dê o seu joinha, assinale o sininho das notificações e se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe também o seu comentário aqui falando o que você achou da aula, se ela lhe ajudou de fato. E se você tem alguma sugestão de aula para os próximos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus.